Cumprimentar todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. E dizer que é muito gratificante estar aqui, agradecer o convite honroso do dirigente aqui da congregação, nosso amado irmão da Luz e sua esposa e sua família. Creio que a palavra de Deus jamais voltará vazia, e eu creio que Deus fará maravilhas neste local em nome do Senhor Jesus. Como lemos, no livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 7 em diante, que diz, vos necessário é nascer de novo, Vamos repetir mais uma vez, por favor, Igreja do Senhor Jesus. Primeiro, livro de João, capítulo 3, versículos 1 ao 7, que diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Louvado seja Deus. Todos nós, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós nascemos da semente pecaminosa de Adão e Eva. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e foram separados do caminho de Deus. E a palavra de Deus diz que vos é necessário nascer de novo. Mas como esse nascer de novo? Nós nascemos pecadores. A Bíblia diz que quando completamos uma determinada idade, a criança completa uma determinada idade, ela pode não ser responsabilizada pelas suas atitudes, mas a partir do momento que ela começa a ter entendimento do que é certo, do que é errado, ela passa a responder pelos seus pecados. Por isso que a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho é para ser pregado não é somente para adultos, para crianças, adolescentes, jovens, senhores e senhoras e anciãos. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que nascer da água e do Espírito, porque nós nascemos primeiramente no ventre de nossas mães, nós nascemos pecadores, e vos é necessário nascer da água. A água significa a palavra de Deus. A palavra de Deus diz no livro de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, a verdade é a palavra de Deus. São as sagradas escrituras que vai de Gênesis a Apocalipse. A partir do momento que o ser humano confessa seus pecados, reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador, e esse Salvador é somente Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida daquela pessoa. Aleluia. E como o apóstolo Paulo diz no livro de 2 Coríntios 5:17, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra de Deus, talvez você diga: para mim não tem mais solução, eu não tenho mais jeito. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Eu quero dizer para você que Jesus salva.
Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus faz o mais vil pecador, a mais vil pecadora num grande homem de Deus, numa grande mulher de Deus. O maior exemplo que nós podemos ver na Bíblia Sagrada é o exemplo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, a Bíblia diz que antes de ele se tornar Paulo, ele era Saulo. Saulo quer dizer o maior. Saulo era um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Mas também a palavra de Deus diz que Saulo, ele conhecia a palavra de Deus, mas não conhecia verdadeiramente o Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus, o Criador da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que certo dia, ele teve um encontro verdadeiro com o nosso Deus. E a palavra de Deus diz que Saulo foi tocado veementemente no seu coração. E Jesus dizia para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele era uma pessoa religiosa, podemos dizer um grande religioso. Pregava a palavra de Deus, mas ele não pregava o Deus verdadeiro, o Deus da palavra de Deus. Até que um dia ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e Deus usou aquele homem perseguidor da palavra de Deus, perseguidor do cristianismo, aquele homem Saulo, que queimava os cristãos vivos, para todo mundo ver. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus, e a palavra de Deus diz que Deus transformou aquele homem, o mais vil pecador, num grande homem de Deus. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, quando era Saulo, ele era o maior, ele tornou-se o menor. O menor é no significado de se humilhar a Deus, se prostrar a Deus, ter humildade. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não se prostrar como uma criança não poderá ver o reino de Deus. Se a gente não se portar como uma criança, nós não poderemos ver o reino de Deus. Porque uma criança, até um determinado momento, quando ela não tem discernimento próprio, ela é uma pessoa indefesa, ela é uma criança que não tem maldade. Por isso que nós temos que ter a mentalidade, o coração de uma criança. Uma criança, quando ela é repreendida pelos seus pais, quando ela é reclamada, ou até mesmo quando ela apanha, logo em seguida, alguns segundos depois, ela não lembra mais de nada, ela se esquece, ela perdoa, ela tem um coração fácil de perdoar. Ao contrário dos adultos, dos adolescentes. Então nós temos que nos tornar como uma criança. E aí, a palavra de Deus diz que teve um Nicodemos, que também era um grande religioso. Ele teve um encontro genuíno com o nosso Deus. E ele disse: Pai, como pode, porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como é que um velho pode nascer de novo? É o que eu acabei de mencionar. Nascer da água e no Espírito. Nascer da água através da palavra de Deus. E nascer do Espírito através do Espírito Santo de Deus. Como eu acabei de falar, que a partir do momento que o pecador reconhece que ele é um pecador, que ele precisa de um Salvador, e que esse Salvador é somente Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que só teve um homem capaz de obedecer todos os 10 mandamentos da palavra de Deus, e este homem é Jesus de Nazaré. Este homem é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, morreu por nossos pecados, mas a palavra de Deus diz que ele nasceu ao terceiro dia, e ele ressuscitou, e ele está vivo, e este homem salvador é Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas que possamos meditar mais na palavra de Deus. Vamos acompanhar aqui as 3 providências de Deus para o homem nascer de novo. Louvado seja Deus. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Com a natureza que todos nascem, é impossível entrar no reino de Deus. É preciso nascer de novo, isto é,
deixar Deus tirar a nossa natureza perversa e dar-nos da sua natureza divina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Desfaçam-se dessa velha e má natureza, cheia de imoralidade e engano, e revistam-se de nova natureza, que é santa e justa, como está escrito no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 e 24. E por a causa dessa natureza pecaminosa, má e perversa, que existe em toda pessoa, que o mundo está tão cheio de dores, misérias, guerras, sofrimentos, fome, corrupção, mentira, adultérios, divórcios. Nascer de novo significa que Deus tira o nosso coração duro e nos dê um coração novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o vosso coração de pedra, e darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todo ser humano precisa dessa operação divina. Você já teve realmente experiência de um novo nascimento? Eis a pergunta para a sua reflexão. Você pode dizer com certeza e segurança que já nasceu de novo? Você pode ter uma religião importante, pode até ser um líder religioso respeitável, mas se não tiver certeza do seu novo nascimento, você precisa ter certeza do seu novo nascimento. Ninguém por si mesmo pode nascer de novo, pois nascer de novo é obra exclusiva de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Segundo sua vontade, Ele nos gerou, mas gerou pela palavra da verdade. João 1:33. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode ser salvo se não ser que nasça de novo, pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quem dá uma glória para Jesus? O Espírito Santo de Deus se encontra aqui. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus se faz presente e Ele está aqui. O nosso Deus, Ele é real, Ele é verdadeiro. Jesus Cristo te ama, meu amado, minha amada. Jesus te chama. É hora de nascer de novo. É hora de se arrepender, reconhecer seus pecados, confessar que você é um pecador, que você é uma pecadora e que você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com essa necessidade tão importante, Satanás tem atacado com todo o seu poder nos últimos 2000 anos, fazendo a maioria das igrejas cristãs deixar de ensinar essa doutrina. Apesar de que ninguém pode ser salvo sem passar por essa maravilhosa conversão espiritual. No entanto, a arma mais eficiente de Satanás contra a doutrina do novo nascimento sempre foi a confusão, confundir as pessoas, proclamando doutrinas heréticas que não estão escritas na palavra de Deus. Mas eu quero dizer a vocês, a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Assim como Jesus venceu o mundo, a Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, se é uma luta física ou uma luta espiritual, se é um problema de relacionamento conjugal, problema familiar, problema de drogas, de prostituição, de tudo enquanto. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso Jesus Cristo, Ele está aqui para salvar e para perdoar os seus pecados. Basta apenas que você reconheça que é um pecador, que você precisa de Jesus Cristo. Todos nós somos dependentes 24 horas do nosso Deus. Talvez você tenha buscado ajuda aos políticos, ao prefeito, ao governador, ao presidente da república. Mas eu quero dizer a vocês, eles podem até te ajudar de uma forma ou de outra, mas o único que tem o poder de trazer paz para o teu coração, trazer a felicidade para a tua alma, é Jesus Cristo.
Jesus de Nazaré. Só Jesus Cristo salva. A palavra de Deus diz que só existe um intercessor entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único que cumpre todos os mandamentos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando a mensagem, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Felizmente, Jesus tomou esse processo de transformação bem simples. Tão simples que todas as pessoas, independentemente de seu grau de instrução ou de inteligência, podem compreender. Existem vários passos para nascer de novo, e eles estão relacionados a seguir. O primeiro passo para o pecador nascer de novo é compreender que todos os homens nascem pecadores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso Deus está aqui para te trazer do mundo para Ele, voltar para Deus, para se reconciliar com Deus. Para isso, basta que você se arrependa de seus pecados. Reconheça que você é um pecador, é uma pecadora, que você precisa de um Salvador, e esse Salvador é somente Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa mensagem que todos os homens são pecadores é amplamente repetida nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Isso significa que você é um pecador diante dos olhos de um Deus que é santo, que precisa punir todo o pecado. Você reconhece que é um pecador, meu querido, minha querida? Segundo passo para você nascer de novo: como todo homem é um pecador imperfeito e Deus é um Deus perfeito, nenhum homem pode salvar a si mesmo. Jesus deixou esse fato bem claro em Mateus capítulo 5, versículo 48, quando diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se todos precisamos ser perfeitos aos olhos de Deus, como alguém poderá ir ao céu, especialmente se a Bíblia declara diversas vezes que todos são pecadores? Obviamente, ninguém irá ao céu assim, tentando ser bom para merecê-lo. Como a Bíblia diz que milhões de pessoas estarão no céu, deve haver outro modo de chegar lá, além de tentar ser bom o suficiente. Talvez se você diga: meu amado, minha amada, pregador, eu procuro ajudar as pessoas, eu sou uma pessoa carismática, solidária, eu ajudo os pobres, eu distribuo alimentos, cestas básicas, eu procuro fazer o bem para as pessoas. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é gratificante. A própria palavra de Deus diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo um pecado. Então é mais do que uma obrigação o ser humano fazer o bem. Isso é bom, fazer o bem mas não garante a sua salvação. O necessário é nascer de novo. Você fazer o bem, você honrar pai, honrar mãe, é um mandamento da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que, em primeiro lugar, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós devemos amar a Deus com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Como é que você diz que ama o próximo? Você diz que ama a Deus se não consegue amar o seu próximo? A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus, ao qual não o vê com seus próprios olhos humanos, e odeia o seu irmão, é um mentiroso. Então, por isso, se faz necessário amar o próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Mas, acima de todas as coisas, amar o Todo-Poderoso, o Deus, o Criador do céu e da terra. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O nosso Deus, Ele é fiel. Embora o homem seja infiel, o nosso Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Você precisa estar arrependido dos seus pecados e querer obter o perdão. Isso se chama arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você reconhecer que você é um pecador, abandonar o pecado. Porque tem muitas pessoas que confessam seus pecados, se dizem pessoas arrependidas, mas não abandonam o pecado. Isso aí não é arrependimento, isso aí é remorso. Foi o caso do que aconteceu com Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele roubou os dízimos e as ofertas. Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo. Judas Iscariotes, ele não creu na salvação. Judas Iscariotes, ele era um dos discípulos de Jesus Cristo. Mas ele não creu no Deus que ele servia. Ele não creu na palavra, ele não creu na salvação. Judas Iscariotes, através do remorso que ele teve, ele não teve arrependimento. Judas Iscariotes teve remorso. E através desse remorso, ele tirou sua própria vida, tentando ver, através desse remorso que ele teve, de obter a salvação. Mas Judas Iscariotes, ele perdeu a salvação, não foi porque ele roubou Jesus, porque ele traiu Jesus, não. Foi porque ele não se arrependeu, ele não confessou os seus pecados, ele não creu na salvação em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, meus ouvintes da palavra de Deus, vos é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Confesse seus pecados a Jesus Cristo. Não confesse seus pecados a mim, ao pastor, ao padre. Confesse seus pecados a Jesus Cristo, porque somente Jesus Cristo é capaz de perdoar nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração arrependido. Aleluia. Talvez você tenha dito, mas o salmista Davi pecou muito. O salmista Davi pecou diversas vezes. O salmista Davi adulterou. O salmista Davi mandou matar o seu próximo. Mas a palavra de Deus diz que o salmista Davi, ele andava segundo o coração de Deus. Deus, ele não olha para a quantidade dos seus pecados. Ele olha para o seu coração arrependido. Basta somente que você reconheça que é um pecador, que é uma pecadora, que precisa de um Salvador. E esse Salvador é somente Jesus Cristo. Confesse seus pecados e abandone os seus pecados. E passe a participar da família de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro passo, meus amados irmãos e ouvintes, Jesus Cristo, oferecendo seu sangue derramado no Calvário, morreu como sacrifício substituto pelos seus pecados. E agora está oferecendo vida eterna no céu para você como um dom gratuito. Parece bom demais para ser verdade. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem crê nesta palavra, diga glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vida eterna é um dom gratuito de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Você não pode comprar a vida eterna e com certeza não a merece, mas ela é oferecida como um dom gratuito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode comprar a salvação. A salvação é um dom gratuito que o nosso Deus nos dá, mas para isso se faz necessário fazer sacrifício. Como é fazer sacrifício? Meu irmão, minha igreja, amados do Senhor, através de você se ajoelhar aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar a Deus como o salmista Davi, diversas vezes ele fez. Ele clamava a Deus, ele dizia: Senhor, eu não mereço o teu perdão, eu não mereço a tua misericórdia, eu mereço ser castigado, mas tenha misericórdia de mim. E o nosso Deus, ele ouviu o clamor do salmista Davi. E a palavra de Deus diz que o Deus, ele não resiste a um coração arrependido. Não, olha, Deus, ele não olha para o tempo da sua ignorância. Talvez você tenha dito: ah, mas eu já fiz muitas coisas desagradáveis a Deus. Eu já matei, eu já roubei, eu me prostituo, eu faço coisas que desagradam a Deus. Mas eu quero dizer a vocês que a partir do momento que você reconhece que é um pecador, que precisa de um Salvador e abandona os seus pecados, o Espírito Santo de Deus passa a morar na sua vida, passa a ser moradia no seu coração, e você será uma nova criatura. Um dia
eu vivia no lamaçal do pecado. Mas, exatamente no dia de hoje, Deus usou tremendamente um irmão para pregar a palavra de Deus. Deus usou aquele irmão. E em 2008, eu tomei a maior decisão da minha vida. Eu aceitei Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo, meu Senhor, Salvador de minha vida. Eu reconheci que eu era um pecador, que eu precisava abandonar meus pecados, que eu precisava confessar meus pecados. E Deus teve misericórdia de mim, me tirou do lamaçal do pecado. E para a glória e honra do Senhor Jesus, hoje eu estou tendo o privilégio de trazer a palavra de Deus. Como é maravilhoso o nosso Deus. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso. A palavra de Deus diz que ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível para aquele que nele crê. Como eu havia falado no início da mensagem da palavra de Deus, apóstolo Paulo, ele era um grande perseguidor do evangelho, do cristianismo. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, Deus usou ele de forma tremenda. Que a palavra de Deus diz que depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo foi o maior pregador do cristianismo. Foi o que mais abriu igrejas a tempo e fora de tempo. E Deus pegou aquele homem, perseguidor do evangelho, para pregar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus usa os que não são para confundir os que são. Um exemplo disso, Deus pegou uma pequena estatura do Davi, o salmista Davi, para vencer o gigante Golias. E através da fé de Davi, ele venceu Golias. Talvez você tenha vários Golias na sua vida, mas eu quero dizer a você que se você colocar Deus como sua prioridade, se você fazer parte do povo de Deus, se você confessar seus pecados e abandoná-los, Deus fará você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E a palavra de Deus diz: nenhum homem poderá estar diante de Deus na eternidade e se gloriar que comprou sua entrada no céu. Ao contrário, todas as pessoas no céu estarão ali somente por causa do dom gratuito de Deus que Jesus obteve com sua morte em nosso lugar na cruz. Em vez de punir os pecados individuais de cada pessoa, Deus acumulou esses pecados sobre Jesus quando ele estava no céu, quando ele estava na cruz. Isaías 53, 2 ao 12, que diz assim, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Quem tiver com sua Bíblia Sagrada e puder acompanhar no livro de Isaías, capítulo 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra doce, de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejássemos. O nosso Deus era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, meus amados irmãos ouvintes da palavra de Deus, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando a alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O maior exemplo disso, meus amados irmãos, é quando Jesus Cristo foi morto e crucificado na cruz do Calvário. Ele sofreu a maior barbaridade que pode ter existido em todo o universo. O maior crime de todo o universo. Nosso Jesus Cristo, ele passou, ele foi torturado, ele foi pisado, chicoteado, ele foi colocado sob pregos numa madeira, mas em nenhum momento ele abriu sua boca para reclamar de alguém. Em nenhum momento ele reclamou. Ele entregou a sua vida por todos nós. Ele cumpriu o ídolo do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que faz. Meus amados irmãos, eu não conheço um amor maior nesse universo do que o amor de Deus. A palavra de Deus diz no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus é o nosso Pai Celestial. Hoje nós comemoramos no segundo domingo de agosto o Dia dos Pais. Mas em primeiro lugar, nós felicitamos o nosso Pai Celestial, o Pai do céu e da terra, o Criador dos céus e da terra. É o Pai verdadeiro, é um Pai que não nos abandona. A palavra de Deus diz que Deus, Ele jamais vai dar algo que venha fazer mal ao seu povo, às pessoas. Deus, Ele só quer fazer o bem para nós. Então, meus amados amigos e irmãos, vamos nos prostrar ao Senhor Jesus Cristo. Vamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. Vamos reconhecer que nós somos pecadores, pecadoras, que nós precisamos desse Jesus Cristo, nós precisamos desse Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, é o médico dos médicos. A palavra de Deus diz que Deus está acima da medicina. Deus vai além da medicina. Eu sou um testemunho vida do quanto o nosso Deus, Ele faz milagres. Em 2015, eu fui acometido de um acidente automobilístico quase fatal. E o carro ficou totalmente destruído. Eu fiquei preso nas ferragens. Eu ficava suplicando a Deus: Senhor, o que é que está acontecendo? Eu acabei de sair de um culto lá no São Cristóvão. Estava ouvindo a tua palavra de Deus. Estava me congregando, estava ouvindo a tua palavra. E neste momento, eu sofri um acidente automobilístico. Estava eu e na época minha filha de 3 anos de idade. Hoje ela vai fazer 12 anos. E eu estava quase inconsciente, preso nas ferragens, suplicando a Deus. A minha vista, irmão da luz, escureceu. Eu praticamente não estava enxergando nada. E eu clamei a Deus e eu disse: Senhor, perdoa minhas iniquidades, eu sou falho. Embora eu estivesse ouvindo a palavra de Deus, eu sou falho. Eu sou um pecador, perdoa as minhas iniquidades. Pai eterno, se for da tua vontade de me levar agora, me leve, mas não permita antes eu ver minha filha, porque a minha filha, ela nasceu desenganada por 4 médicos, meu irmão. A minha filha nasceu desenganada por 4 médicos, ela nasceu com 34 semanas, nasceu praticamente sem vida, porque ela perdeu o líquido amniótico, que é o líquido da respiração do pulmão. Ela estava na transição do pulmão, entre 7 a 8 meses, que é a fase mais delicada de uma gestação, é a transformação do 7 para o 8º mês. E a minha filha foi desenganada, e ela ficou 10 dias internada na UTI da maternidade Dona Evangelina Rosa. E eu fiquei naquele ano de 2011 orando pela minha filha. Eu chegava lá na portaria da maternidade Dona Evangelina Rosa, sempre com um semblante alegre, feliz. E as pessoas diziam: eu não consigo entender porque esse senhor aí só anda alegre. A filha dele está na UTI, desenganada por 4 médicos, e ele só anda sorrindo alegre e falando da palavra de Deus. Mas eu creio que foi providência de Deus, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e foi a causa da alegria do Senhor, a alegria de servir a Deus, que eu buscava a força no Senhor Jesus, e eu orava naquela UTI em 2011, pedindo cura para minha filha. Eu orava dizendo assim: Senhor meu Deus, faça a tua vontade. A minha vontade é que a minha filha seja curada, que a minha filha seja salva, que eu venha ver a minha filha crescer, mas que a tua vontade seja feita, porque a palavra de Deus diz que a tua vontade é perfeita, é agradável.
A tua palavra, a tua vontade é maravilhosa. Ela é perfeita e é agradável. Então eu pedi a vontade de Deus, e Deus fez a vontade. Ele curou minha filha, irmão da luz. A minha filha passou 8 dias na UTI de alto risco, respirando por aparelhos. E eu todos os dias, eu passava o dia, a tarde, a noite, orando pela minha filha. Eu tocava naquela criança ali, ela toda empacotada, ela toda entubada. Ela parecia assim um semblante, como se estivesse gritando, chorando. E eu dizia: minha filha, Jesus te ama, Jesus te ama, e eu te amo, minha filha. Jesus te ama, Jesus está aqui com você, minha filha. Reage, lute pela sua vida, não desista. Deus tem um propósito na sua vida. Deus me mostrou, minha filha, que você vai ser uma grande missionária de Deus. Você vai ser uma pregadora da palavra de Deus. E aí, todos os dias, a minha filha estava naquela situação. Só diziam que ela estava estável, mas os médicos sempre diziam: sua filha não tem jeito. E eu dizia: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível para o que nele crê. E eu creio em grandes milagres. E eu orava, eu clamava, eu suplicava. E quando foi no 8º dia, meu querido amado irmão da luz, Igreja do Senhor Jesus, amigos ouvintes, a médica chegou para mim e disse: pai, eu não sou evangélica, eu não sirvo a Deus, mas eu creio em Deus, eu creio no milagre de Deus. Aqui a gente não tem mais esperança em relação à sua filha. De todas as 20 crianças que estão aqui na UTI internada, a sua filha foi a que chegou num estado pior. Não tem jeito para sua filha, mas eu quero dizer para você, pai, que se o senhor crer no Deus, se o senhor acreditar em Deus, ele pode curar a sua filha e ela pode sair daqui restaurada. E eu disse: pois eu creio, eu todos os dias estou orando. Desde o ventre da mãe da minha filha, que eu orava, eu conversava com minha filha. Desde 3 meses de vida, quando eu descobri que eu ia ser pai, que ela estava no ventre da mãe dela, eu orava, eu chamava pelo nome dela, eu conversava. Qualquer pessoa, meus amados irmãos, que se aproximava da mãe da minha filha, a minha filha saía chutando. Quando eu chegava, ela se acalmava e eu começava a falar da palavra de Deus. Eu lia versículos bíblicos, eu lia a palavra de Deus e ela ouvia. E Deus ouviu o meu clamor, meus amados irmãos. Quando foi no 8º dia, a médica disse: pai, o senhor autoriza a gente tirar a sua filha dos aparelhos, do tubo, para a gente fazer uma experiência, para ver se ela resiste respirar por respiração própria, sem o uso de aparelhos. Mas querendo dizer a você, pai, que a responsabilidade é toda sua. Se ela morrer, o senhor vai ser responsabilizado, o senhor vai assinar um termo aqui. E eu disse: doutora, eu assino e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre na vida da minha filha. Aleluia. E ela tirou a minha filha da intubação. A minha filha resistiu. Quando foi no 9º dia, a médica chegou para mim e disse: pai, sua filha precisa de uma vaga na UTI de médio risco, mas para isso precisa alguém da médio risco, uma criança da médio risco, passar uma dificuldade e ir para a UTI de alto risco para ficar na vaga dela. Eu disse: eu não quero que nenhuma criança piore, mas eu vou orar a Deus para que Deus faça o melhor, que Deus faça a vontade dele. E eu orei, e Deus permitiu que uma criança que estava na médio risco precisasse de uma vaga na UTI de alto risco, onde estava minha filha. E eles fizeram a troca da médio risco para alto risco. E quando foi no 10º dia, a médica disse: pai, sua filha está reagindo de uma forma esplêndida. É um milagre de Deus. Como eu lhe falei, é um milagre de Deus. Ela não tinha jeito, mas para Deus tudo é possível para aquele que crê. E a minha filha recebeu alta médica com 10 dias. Os médicos diziam que ela ia ter sequelas. Graças a Deus, para a glória e honra de Deus, ela não teve sequelas. E como eu acabei de falar, que em 2015, aqui na rua da Caixa d'Água do Planalto Uruguai, próximo ao bar do Clóvis, eu vinha de um culto evangélico, lá no São Cristóvão. Eu vinha num carro, dirigindo, no sentido de quem vem do centro para cá. E de repente, meus amados, a barra da direção sacou fora. A barra da direção, ela quebrou ao meio e o pneu dianteiro sacou fora. E mais ou menos do tamanho de uma árvore, essa árvore aqui, o carro ficou preso, ele pendurado na árvore. E eu fiquei preso nas serragens. Eu não sei por onde a minha filha saiu, porque o carro era de 2 portas. A minha Bíblia, ela estava no banco do motorista, estava trancada. A minha Bíblia sagrada estava trancada. E minha filha estava sentada lá no banco traseiro. Lá não tinha porta, não era 4 portas, só 2 portas, as janelas fechadas, o ar-condicionado ligado. Não tinha por onde a minha filha sair, nem eu. Mas o nosso Deus é um Deus de providência. E aí, quando eu fiquei preso nas serragens, que eu disse:
Senhor, Senhor, em 2011 o Senhor salvou minha filha. O Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor fez um milagre na vida da minha filha. Perdoe as minhas iniquidades. Perdoe os meus pecados. Salva minha filha, Pai eterno. Se for da tua vontade de me levar e levar minha filha, não me leve antes de eu dar meu último abraço na minha filha e dizer que eu a amo. Ela é o amor da minha vida. A minha filha é o amor da minha vida. E aí, a minha vista começou a ficar assim, meus olhos querendo abrir, né? E o carro ficou agitado, o carro ficou sacudindo na árvore. De repente, parecia um terremoto. O carro ficou balançando, as rodas ficaram para cima e o carro ficou virado. E eu preso nas serragens, amarrado no cinto de segurança. Na época, irmão da luz, eu estava aproximadamente com 110 a 115 quilos. Não tinha como eu passar na porta do carro, não tinha como eu passar pela janela do motorista. E sabe o que foi que Deus fez? Deus fez um rebuliço. O carro ficou para um lado para o outro, sacudindo. A minha filha foi arremessada para o outro lado da pista. E no momento que eu clamava a Deus, eu ouvi uma voz de uma criança dizendo: "Oh Jesus, socorro, salva o meu pai e me salva, por favor." Aquela criança de 3 anos de idade dizia: "Oh Jesus, socorro, salva o meu pai e me salva, por favor." Ela falou 3 vezes. E no momento que ela orou 3 vezes, ela toda ensanguentada, ela com um forte profundo entre o rosto e a cabeça, ela clamou a Deus para que Deus salvasse o pai dela e salvasse ela. E o carro me jogou do outro lado da pista. Eu caí, irmão da luz, juntamente com a minha filha, mais ou menos no esgoto. A minha filha colocou a mão dela no rosto para se proteger, onde havia uma abertura de um buraco na cabeça dela. Quando eu olhei a minha filha assim, eu fiquei desesperado, né? Fiquei desesperado e disse: "Meu Deus, socorro, salva minha filha." E de repente aquele carro ficou desgovernado, aquele carro que estava na árvore, ele virou para o outro lado da pista. E ele já estava caindo ao meu redor e ao redor da minha filha. Eu quase deitado do lado da minha filha. A minha filha me abraçou e disse: "Pai, eu te amo até o céu. Pai, eu te amo até o céu. Pai, eu te amo até o céu. Oh Jesus, salva o meu pai, me salva, Jesus." E aí, só deu tempo, em frações de segundos, eu me levantar com a minha filha nos meus braços. O carro caiu onde a minha filha tinha sido arremessada juntamente comigo. Ficou fumaçando, querendo explodir. E as pessoas presenciaram o milagre de Deus. E eu saí correndo sem enxergar nada com a minha filha nos meus braços. Todo ensanguentado, porque o sangue da minha filha correu na minha camisa. E apareceu um servo de Deus, parou sua moto e disse: "Meu amado irmão, você quer ajuda?" Eu falei: "Eu não, mas a minha filha quer." Ele disse: "Olha, eu acabei de chegar lá da igreja, eu moro bem aqui na esquina. Você me esperou em pegar meu carro?" Eu falei assim: "Meu irmão, não dá tempo não, minha filha está morrendo. Tá vendo aí um buraco enorme na cabeça dela?" E aí, ele montou na bis, colocou eu e minha filha em cima da moto. A minha filha saiu no sangue para todo lado. O meu braço cabia dentro da cabeça da minha filha. E eu orando nela, abraçando ela, dizendo: "Jesus, salva minha filha, tu és o médico dos médicos, tu és o Senhor dos senhores." A Bíblia diz que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível naquele que crê. Assim como tu deste vida para ela em 2011, quando ela foi desenganada pelos médicos, dê o fôlego de vida para a tua serva, para a tua filha. Ela é tua, Pai eterno, ela não é minha, ela é tua. Ela vai ser uma missionária de Deus. E aí, eu fiquei daqui do Planalto Uruguai até o Satélite, chorando, clamando. Quando chegou na Praça do Satélite, eu pedi o rapaz, o irmão, para parar a moto e levar lá na casa do meu irmão. Meu irmão colocou a gente dentro do carro e levou lá para a Unimed, lá na Frei Serafim. Quando a gente chegou lá, irmão da luz, Igreja do Senhor Jesus, lá já tinha médico, cirurgião, tinha pediatra, tinha todos os médicos possíveis, toda a equipe. Parecia que eles já estavam sabendo que iam atender uma criança. E eles chegaram para mim, eu todo ensanguentado, eu com a camisa branca, eu travestido de pastor. Ensanguentado, eles disseram: "Pai, o que você tem? Vamos nos socorrer." Eu digo: "Não, eu não estou sentindo nada." Embora o carro tenha amassado o teto no meu rosto, os estilaços de vidro ficaram em mim. Eu fiquei preso nas serragens e os vidros caíram no meu rosto, na minha cabeça. Eu tinha, meus amados irmãos, uma dor profunda na minha cabeça, porque eu sempre gostei de estudar, desde criancinha, que eu estudava principalmente matemática. As pessoas até diziam que eu ia ficar doido de estudar principalmente matemática. E quando eu ia estudar, minha cabeça doía. E eu creio que o propósito de Deus
naquele dia do acidente, para que eu ficasse preso. Onde eu estava ficou totalmente destruído. E qual foi o propósito? Deus permitiu que o carro se acabasse no meu corpo, que os estilaços de vidro, que o teto do carro amassasse na minha cabeça e que eu fosse curado. Talvez fosse um câncer, um caroço na minha cabeça. E desde aquele dia até hoje, eu nunca senti mais dores. E a minha filha foi recebida naquele hospital, praticamente morta. Os médicos chegaram para mim e disseram: pai, a sua filha está correndo risco seríssimo de morrer agora. Ela tem um corte profundo entre a cabeça e o olho. A gente tem duas situações, pai. A gente faz um curativo para amenizar a dor, mas correndo risco de ficar sequelas na cabeça dela. Ou, se o senhor autorizar, a gente vai abrir a cabeça dela, fazer uma cirurgia sem anestesia, porque nessa região aqui, irmão da luz, entre o olho e a cabeça, era bem aqui, ó, entre o olho e a cabeça, não tinha como fazer, não tinha como botar anestesia. Era fazer a cirurgia sem anestesia. E eu falei assim: o cirurgião, o grande cirurgião, o médico dos médicos vai fazer essa cirurgia. Eu autorizo a cirurgia da minha filha. Eles olharam para mim todo aflito, disseram assim: pai, o senhor tem coragem de acompanhar sua filha na cirurgia? O senhor consegue ficar calmo, tranquilo, porque o senhor está praticamente verde, o senhor está sem cor, o senhor está muito acelerado, está muito nervoso assim. Eu falei: eu só saio daqui nos braços, com a minha filha nos meus braços. Eu vou acompanhar a cirurgia da minha filha. Deus vai fazer um milagre de Deus aqui. E aí o médico cirurgião fez a cirurgia na minha filha. Quando foi o último ponto que ele deu na cabeça dela, a minha filha gritava: ô Jesus, socorro, tá doendo, Jesus. Ô Jesus, tá doendo, paizinho, tá doendo, Jesus. Aí ela dizia: pai, eu te amo, pai, eu te amo, paizinho, eu te amo até o céu, eu te amo até o céu. E orava, clamava: Deus, age na vida da tua serva, Deus, salva minha filha, salva minha filha, salva minha filha, em nome de Jesus. E na última costurada dela, o médico olhou para mim, deu um sorriso e disse: pai, sua filha está fora de perigo. Graças a Deus a gente fez uma cirurgia perfeita. Eu disse: Deus usou o senhor, doutor, para fazer a cirurgia nela, mas quem operou o milagre foi Deus. Deus fez a cirurgia na minha filha. E para a glória do Senhor Jesus, ela foi bem sucedida. Aí eles disseram o seguinte: vamos fazer agora a tomografia da cabeça da sua filha e no final a sua, para ver se ela não tem sequelas e nem o senhor. Mas eu quero dizer ao senhor que ela pode ter sequelas. Aí nós fomos fazer a tomografia e eles me mostraram todos os exames da minha filha em perfeitas condições. Maravilhosamente bem a cirurgia. E o médico disse: pai, nós entramos na cirurgia da sua filha 11 horas da noite, já são 5 horas da manhã, até 6 horas da manhã, se ocorrer tudo bem, a gente vai dar alta médica para sua filha. Para a glória de Deus, 6 horas da manhã ela recebeu alta médica. Ela já estava querendo pular nos meus braços, já querendo caminhar, dando glória a Deus, aleluia, e louvando o hino do Senhor Jesus. Então eu só tenho a agradecer. Então o nosso Deus, ele é um Deus de milagres. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que o nosso Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que cura, que salva, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, vamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador de suas vidas. Talvez você esteja aí no seu lar com vergonha de vir aqui, mas eu quero dizer a vocês que nós vamos orar por vocês. A palavra de Deus diz no livro de Isaías que ela jamais voltará vazia. Eu creio que Deus tem um propósito neste bairro. Deus salvará vidas. Deus fará prodígios e maravilhas. Esse bairro, Israel, né? Israel vai ser do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus curas, libertação, salvação de vidas, repreensão de enfermidades, libertação da sua vida. A palavra de Deus diz em João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome do Senhor Jesus. Se tiver alguém para Jesus, se tiver alguém que queira reconhecer Jesus como seu único, suficiente, exclusivo, salvador de sua vida, venha até aqui, ou do seu lar, da sua casa. Vamos orar juntos. Reconheça Jesus Cristo como seu salvador. Reconheça seus pecados. Abandone os seus pecados. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus passará a habitar na sua vida. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Se tiver alguma alma para Jesus, venha até aqui em nome do Senhor Jesus.
que o nosso amado irmão da Luz vai fazer uma oração. Eu agradeço pela rica oportunidade. É muito gratificante pregar a palavra de Deus. Estou feliz, meu coração está pulando de alegria. Aleluia. Porque é muito bom fazer o ID do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu convido a todos vocês que venham assistir aos cultos. Todas as quinta-feiras e domingo. Temos culto aqui. Venham ouvir a palavra de Deus. Aqui a gente não promete carro novo, apartamento. A gente não promete mansão. A gente não promete que você vai parar de sofrer. Mas a Bíblia Sagrada diz que no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Você vencerá o mundo. Assim como Jesus Cristo venceu, você em Cristo Jesus é mais do que um vencedor. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus passe a habitar na tua vida. Que vocês iam ter a paz verdadeira, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma paz que a polícia não pode trazer, a segurança pública não pode trazer, os políticos não podem trazer, o presidente da república não pode trazer a paz verdadeira. Mas eu conheço a verdadeira paz, a paz que o Espírito Santo de Deus nos traz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome do Senhor Jesus, amém? Agradeço pela oportunidade.